Olá, pessoal, bom dia. Muito bem-vindos ao Diálogos no Espaço Ser. E hoje nós temos como convidado Eduardo Chatanier, cineasta, psicanalista e professor. Ele vai falar um pouquinho com a gente, vai dialogar com a gente sobre o discurso por imagens, reflexões e possibilidades. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindo, Eduardo. Ficar de pé o negócio todo. O assunto já é chato, né? Ficar de pé vai ser. Bom, queria agradecer primeiro o convite do espaço, a oportunidade de poder, enfim, trazer para uma conversa um início de pesquisa, na verdade. Então, é tudo bastante incipiente, assim. Acho que eu trago menos respostas e mais perguntas, assim. Porque, enfim, para dar um breve contexto, assim, é uma pesquisa que já vem desde o meu mestrado, que eu fiz em audiovisual na Universidade de São Paulo, que pesquisa estruturas narrativas orais em relação com a fixidez da imagem. Então, estabelece algum tipo de diálogo com a ideia de que a imagem nasce do registro, né, e, portanto, ela é fixa. E a narrativa oral, em oposição à imagem ou o registro da escrita, não é fixa. Então, quando alguém conta alguma coisa, quem conta aumenta um conto, né? Então está sempre mudando, na verdade. Para fazer isso, eu estudei o cinema de um cineasta tailandês chamado Apichatpong. E, em paralelo a isso, eu estava nos meus estudos enquanto psicanalista. Eu faço parte do Margens Clínicas, que é um coletivo que visa a escuta de vítimas de violência de Estado, que foi onde começou um pouco também essa conversa. E aí, atualmente, eu faço parte do Instituto Vox, de pesquisa em psicanálise, que aí tem toda uma área lá que tem trabalhado essa questão da imagem, na qual, enfim, tem algo daí também. E tem também, eu faço parte da rede clínica da USP, Jacques Lacan, enfim, da onde também é muito recente a minha entrada lá, mas na última conversa que a gente teve lá também saíram algumas questões que eu vou trazer aqui para vocês, assim. Então, é um pouco daí que nasce esse meu interesse da imagem como discurso, ou seja, como forma de comunicação, de fato. Quando a minha mãe propôs de eu vir para cá, ela falou: Du, eu esqueci de avisar que você é meu filho. O Eduardo Chatanier é meu filho, tá, gente? Tem um nepotismo envolvido, certo? Eu não estou aqui por competência, é bom deixar isso claro. Mas o lance é, quando a minha mãe me convidou, ela falou, cinema, psicanálise, acho que tem tudo a ver, né? Traz uns filmes, vamos tentar falar de uns filmes e tal. Tem tudo a ver, de fato, eu concordo, acho que são áreas que nasceram meio que na mesma época, final do século XIX, são ambas, de alguma maneira, filhas do modernismo e tal, não sei o que lá. Mas, normalmente, o uso que se faz disso é muito ruim, eu acho. Por quê? Por que ele é muito ruim? Porque, normalmente, usa-se do cinema para dar exemplo. Então, tipo assim, nossa, o que é uma pessoa tendo um ataque de pânico? Aí a pessoa vai lá, separa uma cena de um filme da pessoa tendo um ataque de pânico e tal, né? Eu falo, nossa, esse filme aqui aborda o TDAH, sei lá. Ou esse filme aqui aborda o autismo, né? E é verdade, acho que, enfim, o cinema serve a isso também. Eu não estou falando que ele não serve a isso, mas talvez ele não seja o uso mais interessante que a gente possa dar para ele, assim. Até porque ele pode ser bastante ofensivo. Tanto para quem tem de fato, porque aquilo é só uma representação, não é aquilo, certo? Quanto para quem fez. Porque, de alguma maneira, você está tirando a criatividade do artista e falando, olha, ele só imitou o cara que tem ali. Então, não é assim o melhor uso, eu acho, da parada. Muito embora, claro,
né? De novo, as imagens servem para isso também. Mas essa ideia de que, olha, vou pegar um filme aqui que tem uma crise de pânico para a gente tentar entender como é que uma pessoa age quando ela tem uma crise de pânico. Essa fala, essa enunciação, essa sim diz de uma coisa complexa no que tange a relação com a imagem. Que é a ideia de que a imagem é a mímesis da realidade. A mímesis da realidade. Ou seja, que a imagem é a realidade, na verdade. Tem uma fala muito boa de um teórico chamado André Bazin, que é um crítico francês, enfim, e ele... Quando ele vai falar de... Bom, puta, como é que... Porque, né, quando nasce o cinema, ninguém entende o que é aquele negócio. É um negócio meio doido. Tem aquela história anedótica de que, quando projetaram a chegada do trem, todo mundo saiu correndo da sala, porque as pessoas acharam que o trem ia, de fato, invadir a sala. Também aquela parada de que a primeira vez que fizeram um close da cabeça de alguém, todo mundo também ficou super horrorizado, porque para as pessoas era uma cabeça cortada falando, as pessoas não conseguiam entender que não se cortou a cabeça de alguém. Então, quando ele vai falar dessa diferença entre cinema e teatro, ali na hora de tentar definir as coisas, ele fala assim, bom, a diferença entre o cinema e o teatro, e aí eu vou tentar contemporaneizar isso, ele usa uma outra atriz famosa da época, mas se a gente pensar, por exemplo, na Meryl Streep, todo mundo conhece a Meryl Streep. Meryl Streep é uma atriz de cinema e de teatro, né? Qual que é a diferença da Meryl Streep no teatro e no cinema? É que no teatro, você vai lá todo dia, às sexta-feiras, às 9h, e ela chora no mesmo horário. Então, você vai lá, e aí toda sexta-feira ela chora no mesmo horário. Mas ninguém chora toda sexta-feira no mesmo horário, certo? Então você entende automaticamente que ela não está de fato chorando. Quando você vai ver ela no cinema, ela também chora toda sexta-feira, 9h, no mesmo horário. Mas você entende que em algum momento ela realmente chorou. Esse é o gap que tem entre o impacto que a imagem tem. Quando a gente vê algo numa imagem, a gente automaticamente assume que em algum momento aquilo de fato aconteceu. A maior... Sim, só para dar provas disso para além da lógica, a maior constatação disso é que a gente chega no paroxismo e no absurdo de ter foto como prova cabal. Juridicamente. Você tem uma foto de você atirando e você vai lá e faz um depoimento de que você não atirou, a foto vale mais do que o seu depoimento. Só um minutinho, só uma questão que eu queria fazer. Você falando isso me remete a essas montagens, o quão perigoso é o uso da imagem, né? Porque as montagens que acontecem hoje em dia, né? Isso. Eu vou chegar, a gente vai chegar lá. Tipo, o caminho é a gente entender por que é de fato um perigo essas montagens. E como é que a gente pode lidar com isso. Mas tem uma coisa que é menos radical do que as montagens. Então dá menos like, digamos assim. E que é uma coisa muito óbvia, assim. E que é um pressuposto, então, que eu queria colocar para a gente poder ter essa conversa. Que é o seguinte. A gente precisa partir do pressuposto básico, do entendimento fundamental, de que a comunicação interpessoal ela passou a ser fundamentalmente por imagens. Ela não é mais campo exclusivo nem da escrita e nem da fala. E isso é uma inversão complexa, porque a gente passou não só a consumir imagens. Perceba, isso já era um problema quando a gente só consumia imagens. Como está provado pela galera saindo correndo do cinema. Eu sei que isso é um exemplo muito antigo, mas muito mais recentemente, por exemplo, tem essa coisa dos falsos documentários, né? Sempre aparece alguma polêmica assim, né? Alguém que manipulou a imagem, não sei o que lá. Quer dizer, isso sempre aconteceu, né? Eleição presidencial do Collor.
né? O que a Globo fez com a edição daquelas imagens, né? Que é mais do que comprovado hoje em dia. Quer dizer, então, isso sempre aconteceu. Mas isso acontecia e tinha um impacto com a gente sendo consumidor de imagem. A gente não produzia imagem. Cada um de nós não produzia imagem. Isso mudou radicalmente com o celular. Todo mundo tem uma máquina de fazer imagens 100% do tempo na mão. Exatamente. E não só a câmera. Porque aí que tá, não só a câmera. O emoji, o meme, o desenho que você manda. Então, né, quantas vezes em vez de você falar tô mal, você manda um emoji chorando? Quantas vezes em vez de você falar tô bem, você manda um joinha? Um força, sei lá. A ideia de que falar tô bem e mandar um joinha é a mesma coisa é obviamente problemática. Porque não é. É mais problemático ainda a constatação de que o campo da saúde mental fundamentalmente não debate isso. E aí você fala, bom, mas como é que é isso? Tipo, você está tratando um garoto que fundamentalmente fala por imagens, se comunica por imagens, manda imagens o tempo todo, e você não sabe nada de imagem? Vai ser meio difícil, né? Assim, a gente vai ter problemas. Então, a tentativa aqui, e aí é importante também ressaltar, né? O papel da pandemia nisso, porque a pandemia, digamos, ela agilizou um processo que talvez demorasse um pouco mais, né? Talvez a gente tivesse ainda mais aí uma década até normatizar nesse tanto a comunicação por imagens. Mas a pandemia, tipo, né? A ponto de que os próprios atendimentos são online, muitas vezes. E não há uma discussão séria sobre o que é trocar o corpo do profissional pela imagem dele. E assumir que isso é a mesma coisa é no mínimo falta de rigor de pesquisa. Assim. A gente pode chegar na conclusão que é a mesma coisa, mas precisa ser no mínimo estudado o impacto que isso tem. Porque, de novo, um corpo não é a mesma coisa que a imagem de um corpo. Dudu, e essa imagem artificial no cinema? O que você acha como produtor, como gerando filme? Como é que é essa que agora é tão falado, a imagem artificial? Então, olha que interessante, né? O ato falho que você cometeu. Não é imagem artificial, é inteligência artificial que você está querendo dizer. Não, mas aí que tá. Mas é muito interessante trocar inteligência por imagem artificial, porque é disso que se trata, né? Não é, talvez não seja uma inteligência, aí que tá. Seja uma imagem artificial. É uma questão. Acho que é mais uma questão complexa. Eu vou chegar lá na frente também nisso, assim, tipo, não vou chegar a abordar necessariamente a inteligência artificial, porque isso envolve uma discussão que é ainda mais complexa e acho que vai fugir um pouco do recorte, assim, tipo, não vai dar tempo, né? Mas tem a ver. Acho que é uma questão, né? Porque daí você realmente chega na epítome máxima do que seria a ilusão que a imagem gera, que é a falsa ideia, né, de... Peraí, que esse negócio para mudar aqui. A falsa ideia de subjetivação da imagem. Mas eu vou chegar lá, peraí, um segundo. Se a gente pensar num filme, pegando o que você falou, né, então do cinema, voltando um pouco pro cinema. Para a gente conseguir, enfim, minimamente falar sobre essa questão e talvez tentar começar a entender o que significa, né, quais são os impactos que tem essa comunicação por imagem, mais do que constatar que, bom, a imagem é tida como documento e tal, a gente precisa entender, acho que, duas coisas. Primeiro, por que ela é tida como um documento? A não ser que a gente assuma que todo mundo é psicótico, existe um porquê que ela é tida como um documento, né? que
que ela é tida como valor de realidade, ou seja, não é um delírio coletivo que todo mundo acha que aquilo. Não, isso é uma construção feita. Acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é o que se ganha com essa construção. A gente precisa entender por que ela foi feita. Porque você poderia ter uma construção da imagem que sempre afirma que ela é falsa. Mas não, o que a gente tem é uma construção da imagem que sempre afirma que ela é verdadeira. Né? Então, alguém está ganhando com isso. A primeira coisa, então, talvez seja entender o poder da imagem. Né? E aí eu, enfim, ia passar um trecho de filme aqui e tal, mas eu vou, em vez de fazer isso, que acho que vai demorar e tal, eu vou pedir a gentileza de acessar aí a memória de vocês mesmos. Assim. Então, todo mundo, imagino eu, que já tenha visto um filme, né, certo? Ou uma série e tal. Quando você vê um filme, se você for parar para pensar, o envolvimento que você tem com aquilo é um negócio muito maluco. É, afetivo. Tem um termo para isso que chama envolvimento dramático. Porque assim, um filme começa a tela preta. Vamos lá. Pum, tela preta. Você não conhece aqueles personagens, certo? Tipo, você não sabe quem são. Se na primeira cena o personagem vai lá e dá um tiro na cabeça, aquela imagem pode ser forte e tal, mas você não fica triste. Você não conhece quem é. Tipo, você não tem nenhum envolvimento com aquilo. Então, tá puta, alguém que se matou, tal, não sei o que lá, mas... Começou o filme. Você é completamente indiferente àqueles personagens. Aí vai a menina, coitada, meio feia, gauche, entra na high school americana, daí não sei o que, e ela se apaixona pelo cara meio estranho, não sei o que, e ela sofre porque ela é a única menina que, né, que tem bullying com ela e tal, e não sei o que, mas ela é muito mais inteligente do que as outras, ela só não é tão bonita e tal, e o cara também é um bonitão, mas no fundo ele é meio fora e tal, não sei o que, e aí tem um momento que ela tropeça, derruba o livro, e aí o óculos dela cai. E daí tem um slow, e o bonitão é o único que para ajudar ela, e daí ela olha, e tal. Né? E aí tem um slow de leve, assim. 10 minutos de filme, mais ou menos. 10, 15 minutos. E você já tá tipo, caralho, eles têm que ficar juntos. Ai, se eles não ficarem juntos, puta, que merda que vai ser minha vida se eles não ficarem juntos. E se ela chora, você chora. 10 minutos. 10 minutos da completa indiferença para o total envolvimento. Perceba que não seja possível, mas perceba que é possível afirmar que se fosse um livro, você ia demorar mais. Você ia demorar muito mais do que 10 minutos. O Du, tem um exemplo de livro. Eu nunca chorei lendo um livro. Já li livros muito tristes ou até alegres para você chorar de felicidade. Nunca. A primeira vez, e foi a única vez que eu chorei, foi quando eu terminei de ler O Pequeno Príncipe. E eu já era adulta, e eu chorei porque eu fiquei triste de ter acabado, porque estava tão gostosa aquela leitura que eu fiquei triste. No entanto, com filmes no cinema, eu já chorei baldes. Em vários filmes. É muito diferente mesmo, né? Então, tem algo aí que é o poder da imagem, percebe? Então, ela tem um acesso que é menos barrado. Né? Ou seja, ela tem um acesso que não é tão mediado pela instância do simbólico, digamos assim, se a gente for colocar num lacanês aí. Né? Ela vai mais direto para o imaginário. Ela tem menos censura da sua parte. Você não consegue tanto controlar. Né? Para colocar em termos... Em psicanálise clássica seria isso. Ela tem menos censura. Né? E tem uma outra coisa. Né? Que é a leitura... Ela é mais ativa do que a imagem. Para você ler, você precisa... É mais ativo da parte de quem está fazendo. Você precisa virar a página do livro. Você lê no seu ritmo. Né? E mais do que tudo, você precisa transformar as palavras em imagem. Exato. Eu falo para os meus pacientes, quando eu quero incentivar a leitura, eu falo, olha que legal, quando você lê, aquela cena, ela é sua.
Você cria na sua cabeça a cena, né? Diferente, eu até dou esse exemplo. Diferente do cinema, que você vai e a imagem está criada para você. Ela vem pronta. Então, mas é isso. Essa ideia é um dos cernes do problema. Porque é isso, a imagem ela vem pronta. De fato. Mas é você que vê. Não dá para afirmar, aliás, dá para afirmar que a casa que você vê na foto não é a mesma casa que ela vê na foto. Que não é a mesma casa que... Mas tem-se a ideia de que é. Entende? Que é... Vários olhares, na verdade. Né? O olhar, ele também faz a imagem. Não é só a imagem que faz o olhar. Exato. Mas que a imagem parece não ter. E aí que tá. Por que parece que ela é igual para todo mundo? Porque assume-se que ela é o real. Porque, assim, existe um pacto social de que a gente vai partir do pressuposto que tá todo mundo vendo a mesma coisa, senão a gente vai ficar louco. Certo? É um pacto social, é um acordo. Eu não tenho como saber se o azul que eu vejo é o azul que você vê, mas a gente concorda que a gente vai chamar isso de azul. Ela pode estar vendo verde, ela pode estar vendo o meu verde. Mas a gente concordou que a gente vai chamar isso de azul. Isso é o simbólico. Certo? É um acordo social. O simbólico está no outro, é o que faz barreira para o outro. Então é um acordo de, ó, isso aqui é azul. O que a imagem faz? Ela tira esse acordo. Ela elipsa esse acordo. E por que assume-se? Aí que tá. Por que assume-se que ela não precisa desse acordo? Porque não se pensa que alguém fez aquela imagem. O que fez aquela imagem? Uma máquina. Uma máquina não é um ser humano. E, portanto, uma imagem não tem viés. Isso é a dessubjetivação da máquina. Da imagem. Pensando aí na tua descrição, também não tem aí uma coisa de que ela é um meio de comunicação, então ela tem que passar igual para todo mundo. Então, você falando assim, eu digo por trás do objetivo da imagem, como é uma reportagem, sei lá, eu tenho que passar, eu tenho que comunicar algo através da imagem. Se cada um vai interpretar de uma forma, a comunicação não acontece. Então também não é um acordo entre aspas, mas que isso... todo mundo tem que entender aquela mensagem? Acho que sim, acho que tem isso. E disso diz, por exemplo, os clichês, o cinema hollywoodiano, que tem a mesma estrutura que você vai meio que educando as pessoas a ver da mesma maneira. Mas isso também já é uma ideia de comunicação complicada, que é cunhada por conta das imagens. Que a comunicação, ela precisa estar calcada no comum e não na diferença. A gente vai chegar no extremo disso hoje em dia. Mas eu vou chegar lá também. Peraí, aguenta aí. Que a curva é grande. A curva é grande. Então, o que é dessubjetivação da imagem? Se a gente for pensar na história das artes plásticas, né, você sempre teve retrato, certo? Essa necessidade do homem de alguma maneira tirar da realidade para a representação. Isso vem desde a pintura rupestre. Né? Isso é uma coisa, ela tá colada com o desenvolvimento da linguagem. Né? O Lacan vai inclusive falar isso. Ó, tem uma parada aqui que é quando o cara olha o boi, né? E para fazer a contagem do boi ele bota um tracinho, e aí ele fala, caralho, esse tracinho é um boi? É isso que faz o ser humano, né? É a entrada no mundo da linguagem. Aí de fato ele deixa de ser um animal, porque daí a lógica começa a ser outra. Ele entra no mundo da linguagem, faz o giro e você começa a trabalhar por metáfora e metonímia. E sempre houve a busca, só um segundo. Sempre houve a busca dessa metonímia e dessa metáfora ser completa. Ou seja, de você elidir isso. Então você vai pintando, por exemplo, e vai buscando cada vez mais realismo, cada vez mais realismo. Aí você chega no ápice desse realismo, que é o Renascimento.
Aí quando chega no Renascimento, os caras falam, tá, puta, mas não vai dar. E aí você tem todo o contra-movimento que vai dar na arte abstrata. Séculos para chegar de novo numa arte abstrata. Mas enfim, você vai ter sempre esse lugar. Essa tensão nas artes entre a busca por elidir completamente a metáfora e a metonímia, ou seja, por fazer daquilo, né, uma mimesis direta, e por outro lado a galera que fala, não, a gente tem que, na verdade, expor que é sempre uma metáfora, uma mimesis, porque afinal de contas foi isso que fez a gente ser humano, inclusive. Quando a gente elide isso, a gente vira outra coisa. A fotografia, ela entra nesse lugar. Qual que é a grande loucura da fotografia? É que a imagem agora não é mais feita pelo homem, ela é feita por uma máquina. E, portanto, ela é desubjetivada. Aí você vai me falar hoje, né? Você vai me falar, puta, mas tem um fotógrafo atrás da porra da máquina. Sim, mas quem pensa nisso na hora que está vendo a imagem? Ninguém. Porque é isso, como é que essa imagem se fez? Sei lá, a luz entrou, né? Tipo assim, no mais basal, né? A luz entrou por uma lente, bateu numa película química, a própria luz alterou os cristais ali dessa película química e pum, saiu a imagem. Ou seja, o homem não se meteu nisso. Então tem a ideia de que a imagem é uma prova. A imagem é um bagulho que não tem um lado. A imagem não tem um lado. A imagem, pum, é o real. Você queria falar alguma coisa? Eu só ia fazer uma observação quando você falou do Homem das Cavernas, né, que eu nunca tinha parado para pensar, que a imagem está junto com a gente desde a época da pré-história. O homem produz imagem desde a época da pré-história, né, desde o Homem das Cavernas, né, que desenhava, né, o dia a dia, a rotina, né, a gente estuda isso, vê isso, é interessante. É que talvez o que seja interessante pensar nesse sentido, e de novo, aqui não são. É um começo de pesquisa, eu não tenho bibliografia para apoiar isso que eu vou falar agora. Mas talvez seja interessante pensar justamente nessa divisão, porque algo do rupestre, digamos assim, meio que se dividiu. Né? Ou seja, uma parte daquilo virou escrita e matemática, né? Ou seja, virou simbólico mesmo. E uma parte daquilo virou perseguição por imagens, perseguição pela mimesis do real. Né? E são campos que sempre tiveram intenção. Né? Quando Lacan vai falar justamente de real, imaginário e simbólico, a imagem não é o imaginário, só para deixar claro. Mas, para simplificar aqui a parada, é um pouco disso. Né? Daria para pensar assim, um pouco em termos muito genéricos em a linguagem escrita, a linguagem por imagens e aquilo que não é capturável pela imagem. O que é o real? É tudo aquilo que não é registro. É tudo aquilo que é tudo que escapa. Né? O real é tudo aquilo que escapa. Tem até aquela fala que é muito bonita, que é: o que é o real da minha voz? O real da minha voz é a onda sonora que ela emite. E isso não dá para pegar. É o timbre dela. No momento em que eu falei, entrou no seu ouvido e você entendeu ou interpretou, já não é mais o real, é o simbólico, é o teu, não é mais o meu. E quando eu estou falando, ainda não é real também. Quando eu estou pensando, porque é o meu simbólico. Né? Ou seja, há de se entender isso também. O real é tudo aquilo que escapa. Ou seja, o real é o que está fora da foto, não é o que está dentro dela. O real é tudo aquilo que não é fotografável. Certo? Se é fotografável, não é mais real. É imagem. Né? É uma lógica. Agora, perceba que justamente o que... Então, voltando para o primeiro tópico, assim, que é o poder da imagem, então a gente pode concluir que o poder da imagem consiste em algo... O que está acontecendo? Está fazendo um som meio maluco aí. A de subjetivação, então, é uma parte importante desse poder da imagem. A capacidade de envolvimento dramático direto. Tá engraçado. A capacidade de envolvimento dramático direto, né? Ela condensa algo que passa uma sensação, passivamente, inclusive para quem está vendo, de que aquilo entra tudo de uma vez. Né? Até porque a imagem também tem isso. Né? Apesar de que, a rigor, né, você poderia dizer que, mas a imagem é também necessariamente temporal, e aí é uma discussão que eu não vou entrar, porque
Você vai fugir completamente da coisa. Porque, querendo ou não, o seu olho anda pelo quadro, né? Então não é que você pega a imagem toda de uma vez. Mas você meio pega ela toda de uma vez. É diferente de um texto que você vai compondo pedaço por pedaço. Então você vê primeiro o telhado, depois você vê a porta, depois você vê a janela. E aí cabe a você um pouco juntar tudo, né? Uma imagem não, a imagem ela, plau, ela vem numa só, né? Mas enfim, voltando para o lance, então acho que manter isso em mente é uma coisa importante, assim, essa capacidade de envolvimento dramático da imagem. E essa ideia, muito bem construída, e que a imagem tende a isso mesmo, é uma dissubjetivação. Ou seja, como se não fosse um ser humano que produziu aquilo. Como se não tivesse uma intermediação a priori do olhar humano. E aí tem, né, tipo, meio que colado com isso, tem então, e aí a gente precisa se perguntar com relação a isso, o poder que a gente dá às imagens. Porque assim, tem um poder que é da imagem, ou seja, é da mídia, né? É um pouco assim, ontologicamente pertencente àquele meio. Como é utilizado, por exemplo, falando alto, acho que pega aí. Como é utilizado, por exemplo, em propaganda. Você está falando isso, estou falando, a propaganda ela é invasiva. Muitas pesquisas são feitas para você também ter. Não, sim. Propaganda usa muito isso. Muito. Usa muito essa pesquisa, né? Usa muito essa imagem, né? É o que eu sei, quando eu dou aula de cinema, né? Eu dou aula de montagem também. É uma das primeiras coisas que eu falo para os meus alunos. Assim, eu falo, olha, você dá às 6 da tarde, assim, tipo num dia quente, né? Assim, principalmente quando tá sol. Num dia quente, assim, baixo sol, você tá ali naquele, sabe aquele pôr do sol? Dá uma vontade de... se você tá na rua. É um bagulho que você fala, puta, tomar uma coca agora, ia ser legal, um dia quente e tal. Exato, num copo com gelo, exatamente. Essa imagem. Essa imagem. A pessoa que tá tomando a Coca-Cola não sabe por que ela tá tendo aquela vontade naquele momento. Eu sei. Fui eu que fiz. Eu criei esse desejo. Né? Então, a área, né, toda da psicologia traz disso também. Exato. Como eu vou entrar, eu sempre falo, que eu acho que é uma área da psicologia que eu não curto muito, mas assim, como que eu vou entrar na cabeça dos outros sem pedir licença? Exato. É um risco muito grande e a imagem usa muito isso. Mas enquanto sociedade, assim, se a gente for, né, para uma coisa mais ampla, tem algo consentido. Né? E esse consentido é de que aparelhos de registro, então gravadores, câmeras, eles detêm a capacidade do registro documental. E esse é um poder que a gente, enquanto sociedade, acordou de dar para a imagem. Entendendo um pouco que... E é uma coisa meio estranha, de que a imagem ela é como se fosse uma impressão digital do real. Como se ela fosse única. Entende? É isso. A Meryl Streep de fato chorou alguma vez para ela estar ali no cinema. Como se de fato isso tivesse acontecido. E é um entendimento muito estranho de imagem. Como se ela fosse possível de trocar ela pelo seu referente. Entende? Que é o negócio da prova. Então, se eu tenho a imagem de um cara dando um tiro, ele deu um tiro. Como se fosse possível você trocar uma coisa pela outra. Essa característica... Pode falar. Você falando agora me veio... É muito louco, porque se eu tentar imaginar, como você falou, né, da atriz, que aquilo não aconteceu um dia, fica muito sem graça assistir. Exato. Então, nossa, pensa, não, eu não vou mais acreditar, porque não aconteceu. Ela não chorou. Não, aquela cena ela não é. Ela foi produzida. Mas se eu acreditar nisso, eu vou assistir tudo sem menor interesse. Então, eu acho que isso diz de várias coisas, isso que você está falando. São coisas complexas que eu espero chegar. No final, a gente vai chegar exatamente nisso que você está falando. Mas, para dar talvez uma adiantada no negócio, não tem a ver tanto com aconteceu ou não. Acho que talvez seja mudar esse
esse binômio, real, não real, aconteceu ou não. Talvez esse seja um caminho. Mas isso dá notícias justamente do que a gente está constatando aqui, de que a imagem tem muito poder. Porque se você tira ela desse status de relação com o real, parece que ela perde a graça. Ela não perde. Eu já vou te adiantar que ela não perde. Porque se isso fosse verdade, Picasso não teria a menor graça. E tem. Picasso emociona. Você vê Guernica, você fica emocionado. E não tem absolutamente nada de ver com o real aquilo. Nesse lugar de mimesis. Então, eu entendo que o sentimento seja esse que você está falando. Puta, mas se eu fizer isso, né, fudeu. Mas não é. E isso é o quanto a gente está preso nessa ideia. Ou seja, o quanto a gente é resistente a entender a imagem como algo que não é o real. A primeira coisa que vem é falar, mas aí perde a graça. Ou seja, são subjetividades muito calcadas nisso. É uma coisa muito central. Assim, né? Aí, de novo, eu acho que entra naquilo que você falou, que é de cada um, né? Porque, por exemplo, quando eu assisto filme de ficção, sabe aqueles assim do espaço, eu não vejo a menor graça, porque eu acho que aquilo não existe, não está na minha realidade, e eu não quero saber, eu me canso. Então, E eu vejo um monte de gente que super, nossa, curte, torce, vai. Então, acho que é o olhar de cada um mesmo para a imagem. Ela não é, como você falou, igual para todo mundo. Não, acho que não é. Mas perceba que ela ocupa o mesmo lugar estrutural. O que você está falando dá notícias da mesma coisa do que ela está falando, muito embora por outro lugar, porque daí tem uma questão de gênero e tal, que eu também não vou entrar, que seria um papo mais cinematográfico. E aqui eu estou tentando ir para um lugar mais de saúde mesmo, enfim. Mas também é uma conversa interessante, assim, por exemplo. Né? Exato. Tem algo na imagem. O meu ponto é, tem algo do apelo da imagem que passa pela crença. Certo? Quase como se a graça que a imagem possui fosse o fato de que você pode acreditar nela. Porque se você não acredita, ela perde a graça. Essa característica da imagem, de você poder trocar ela pelo real, é o que a gente chama de característica indicial da imagem. Ela é um index. Ou seja, ela não é um símbolo. Ela não é algo que substitui o real. Ela é um duplo do real. É diferente. Deu para entender mais ou menos? Guarda aí que isso depois vai... Isso que você falou tem a ver, acho que um pouco, quando você falou das imagens, que a gente vai conversando por imagens, mas perde-se um pouco da nuance daquilo que eu poderia perceber se eu tivesse cara a cara com a pessoa. Então, é uma coisa falsa em muitos momentos, né? Porque se eu estou conversando com um paciente, sei lá, que me comunica por imagens, eu perco aquilo do olhar porque aí ele me fala que está tudo bem num joinha que ele me manda, mas se eu tivesse cara a cara com ele, eu perceberia claramente que talvez não estivesse tão bem assim. Que tem a ver também com o que você falou, eu acho, de que a foto, atrás da foto tem um fotógrafo, que implicou ali um olhar, tinha um objetivo, talvez, naquela foto. Então, é complexo a questão. É complexa. É muito complexo. Mas é... Cômodo, né? E é cômodo. Complementando, você falou que isso guarda, né? Você falou guarda que dá para não perder a graça. Só que é muito mais cômodo. Então... Porque interpretar um Picasso, como você falou, requer muito mais. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e tenho que ir para um outro lugar. Sim. E a imagem, eu estou aqui. Fácil. Facinho. Eu acho que tem uma questão, de fato, de sair da zona de conforto. É mais difícil, é o que eu falei. Ler um livro dá mais trabalho do que ver um filme, né? Enfim, então. Mas é que tá. A gente começa a ter notícias de um certo esgotamento disso. E aí é quando a coisa começa a complicar. Porque daí aí é como chega no consultório. Que é o que eu vou... Aguenta aí, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho, então. Não, é que né, pesquisa é um negócio complexo, porque senão a gente começa a discutir sem ter os conceitos muito claros, e daí a coisa começa a ir para um lugar que pode dar muito ruim também, porque
pode ir para um lugar de censura, entende? De que tipo, não, então não pode usar imagem e tal, que não é o que eu tô querendo chegar aqui. Assim. Não é nem não poder usar a imagem, mas entender que a imagem não é uma coisa fixa, né? Acho que é uma coisa Por aí. abrangente, né? A proposta é essa. E aí, como a gente faz isso? Né? Tipo, porque, voltando então para a questão desse poder da imagem do lance do index, né? Então, se você pode trocar ela pela realidade, e se a graça dela é isso, perceba que o que você está vendo não é uma imagem, é um ídolo. O que você está criando é uma idolatria. Né? Ou seja, você não está mais vendo a imagem como representação. E você não quer ver a imagem como representação. Você está vendo ela como um ídolo. Né? Como algo intocável. E inquestionável, porque o real não é questionável. Certo? E se a graça é que ela seja real, então o preço que você paga é não poder questionar ela. O preço que você paga pela idolatria é não poder questionar o ídolo. Uma vez que você faz esse questionamento, a idolatria cai, não tem como. E é uma pergunta que mesmo que você responda afirmativamente, se você fez ela, já era, né? É o famoso tipo, putz, se você se perguntou se Deus realmente existe, vai ser difícil Deus voltar no mesmo lugar que ele estava antes de você não ter chegado nessa pergunta. Né? Então, e se a graça da imagem é justamente essa, o preço que você paga é nunca poder questionar a imagem. Porque senão cai tudo. Se você começa a pensar que toda imagem que você recebe pode ser falsa, cai tudo. Não tem meio cair. Cai tudo. Então, tem uma fala bonita aqui de um cara que chama Jean-Luc Nancy, que tem um livro que chama A Representação Proibida, mas que ele fala uma frase forte, assim, mas que eu acho que diz muito. Ele fala, o ídolo é um Deus fabricado e não a representação de um Deus. Então, quando a gente entende a imagem como representação de algo, ela não é esse algo. Entende? Mas quando a gente faz dela ídolo, ela passa a ser esse algo. Ela não é mais uma representação desse algo. Ela é aquilo. Então, quando você vai no Facebook ou no Instagram e vê a pessoa feliz viajando, você fala, pô, ele tá feliz. E aí, puta, tem sei lá, né? Uma fotografia de um prato de comida com ostras da Patagônia e tal, não sei o que lá. Aí você fala, caralho, isso deve ser muito bom. Né? Sei lá. Então, é isso. Aquilo ali inverte o joguinho. Né? Então, qual que é o problema disso? São muitos, como vocês já falaram vários. Mas é que, de novo, eu insisto numa mudança de paradigma. Tudo isso que a gente falou até agora já era problema quando a gente só consumia a imagem. Certo? Isso já era uma questão quando a gente consumia a imagem. E agora que a gente produz imagem? Qual é o lugar possível de você ocupar como alguém que gera isso? Porque agora não é só que você consome isso. Você não vê só a foto do prato bonito. Você bate essa foto também. Você também coloca essa foto lá. Você quer vê-la como real também. E a coisa vai ficando, ela vai espiralando, percebam como ela vai espiralando para um lugar muito complicado. Né? Porque você começa a gerar um gap que é como é que você se conta. Né? Se o sujeito se faz a partir do momento que ele se conta, qual é a estrutura desse sujeito que agora se conta por imagens? Que a gente acabou de concluir aqui, que não é a mesma coisa do que se contar por palavras. Mas sempre vai se contar por palavra, porque no final das contas você pensa em palavra. Sim, eu não estou falando que existe uma destituição da subjetividade da construção do sujeito
porque as crianças agora aprendem primeiro a tirar foto do que a escrever. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que o fato de todo mundo produzir fotos e se comunicar através dessas imagens, não só ter isso como um filme, ou uma notícia de jornal, ou um documentário, mas o fato de eu tentar expressar o meu estado subjetivo através de imagens e assumir que eu estou entendendo estados subjetivos de outras pessoas por imagens, muda o jogo. Altera a forma como o sujeito se vê, como ele vê o outro e como ele se vê em sociedade. A mediação é outra. E fora que acho que fica também uma coisa de preguiça de escrever. Então, eu posso botar a imagem ao invés de escrever, então eu coloco a imagem. Mesmo nessas cenas de viagens que você vê das pessoas, às vezes a pessoa põe só a imagem, não escreve nada, nem o que é, porque vai entender a imagem, né? Então, mas aí que tá. E eu acho que esse é o giro principal que tem que ser feito. Assim, né, um pouco. Por que isso acontece? Tem uma preguiça? Tem, mas eu diria que a preguiça é mais sintoma do que causa. Aí, eu acho que o que tem é a dimensão, e aí é uma dimensão cultural, moderna, capitalista, principalmente, de que a comunicação serve ao real. Ou seja, de que a comunicação serve para todo mundo estar falando a mesma coisa, aquilo que você falou. Quando isso é impossível. Isso nunca aconteceu. Isso simplesmente nunca aconteceu. Se isso acontecesse, por um lado, não haveria clínica. Porque se está todo mundo falando a mesma coisa, então está resolvido. Por outro, muito provavelmente haveria um embotamento generalizado. Né? Porque se não há a diferença do outro, para que estamos juntos? Né? E aí o mal-estar da civilização do Freud sempre queima, joga fora, porque nada daquilo vale mais. E se não há as diferenças, não há crescimento também, né? Eu acho que não há troca, né? Não há sequer fundação, né? Porque é isso, eu só me conto a partir da falta do outro, né? Ou seja, é aí que está. Então, nem teria a ideia de sujeito. É isso que eu estou querendo dizer, né? Em última instância, nem sujeito existiria. Certo? Partindo assim, de novo, eu parto do pressuposto do entendimento do sujeito cindido psicanalítico. É disso que eu estou falando, certo? Não é qualquer sujeito, é esse sujeito. Sujeito identificado como inconsciente, que se funda no campo da linguagem. Porque, óbvio, vai ter uma galera que vai ter outras definições de sujeito. Inclusive outras cosmogonias que definem o sujeito de outra maneira. Se pegar os indígenas, por exemplo, é uma outra parada. Né? Mas esse é desse sujeito que eu estou tratando. Então, existe aí uma parada que vai gerando uma problemática que é a incapacidade das pessoas de sustentar a falta inerente ao real. Porque o que é a imagem? A imagem é um substituto do real, não foi isso que a gente acabou de falar? Só que diferente do real, a imagem não escapa. A imagem é cheia. Ela é completa. E aí, o real não é. O real é tudo aquilo que escapa à imagem. E aí, o buraco da frustração, quando você vê que aquela foto daquela ostra patagônica não é tão bom assim. E, na verdade, não tem aquelas cores. Né? E as mulheres, quando envelhecem, têm marcas na pele. Né? E os homens têm barriga. E os cabelos ficam brancos. Como que eu vou lidar com essa falta? Se eu nunca tive o simbólico para mediar. O meu simbólico, ele tá atrofiado, entende? Porque é isso, eu estou me comunicando por imagem, por imagem, por imagem, por imagem, por imagem. O que dá conta da falta do real? O simbólico, né? Ou seja, a escrita, a fala, a nossa capacidade de abstrair aquele real, criar, né? O significante, em última instância, né? Que vai mediar essa minha relação com o real. Se eu atrofio isso... Você me faz pensar na parte pedagógica, então, não só psicológica, o quanto hoje em dia as crianças têm dificuldade de abstração. E aí leva na dificuldade para a matemática. Muita dificuldade de abstração. Não, muita. Então, eu vou chegar numa série de questões sobre quais são os impactos disso, principalmente para a infância e adolescência, que eu acho que é onde isso mais se vê ainda hoje em dia,
Na verdade, infância, adolescência e terceira idade. Esses são os grupos onde isso é mais... né? Mas tem uma parada que é a gente entender um pouco para onde está indo a nossa racionalidade. Ou seja, quando a gente começa a atrofiar o simbólico em prol dessa relação com a imagem, que pressupõe uma totalidade do real, que é impossível e é inevitavelmente frustrante, mas enfim, é isso que a gente está fazendo, é essa boa ideia que a gente teve. Por que a gente teve? Porque vende, né? Óbvio. É por isso. Certo? Estamos falando aqui de doenças capitalistas. Isso não é que... Isso existe porque vende. A racionalidade, ela deixa de ser uma capacidade argumentativa e lógica para ser uma capacidade de você derrapar entre aparências. Entende? Então, a nossa racionalidade, atualmente, ela está sendo cada vez mais trabalhada para você saber navegar por aparências do que para você fazer o exercício de separação simbólico que envolve o argumento e a lógica. É disso que estamos falando em última instância, né? Se a gente radicalizar isso, né? Porque imagina, se você tem, vamos assim, extremar o exemplo, tá? Se você tem pessoas que passam a acreditar 100% nessas imagens, você não precisa mais substituir o boi pelo tracinho. O boi é o boi. Pronto. Fudeu. Você saiu da linguagem, não tem mais simbólico, você voltou a ser um animal. Você percebe como a coisa dá a volta e aí capota de novo? Você saiu do campo da linguagem. Eu sei que está parecendo um pouco um discurso rumo desenfreado ao apocalipse, mas calma que eu... Não, mas só gente para vai chegar. animar um pouquinho, quando você falou por isso que as crianças hoje e tal, eu já pensei em outra coisa. Quando você falou lá numa fala lá no começo, isso está mudando. Eu também vejo, eu acho que assim, existe também hoje mais questionamento disso. Pode ser uma pequena parte, mas existe sim já um movimento dessas gerações, vocês e novas, tal, que tipo não engulo mais desse jeito. Espera aí que está incomodando, está tendo incômodo. Eu acho que exatamente. Eu acho que talvez mais do que um questionamento, e é bem a parte que eu vou entrar agora, mas acho que mais do que um questionamento, porque acho que questionamento ainda tem pouco, porque é isso, é um assunto complexo. Ele não é intuitivo, né? Tipo, é um negócio... A gente tem muito pouca formação nisso, né? Que também é uma outra coisa que eu vou chegar, mas... não vai dar tempo de chegar. Eu vou chegar... O que existe é uma sintomatização disso. O que dá sinal da falência disso são os sintomas que têm aparecido na clínica. Um sintoma importante, mas que eu falo está gerando incômodo. Gerou incômodo, está valendo, está começando a ter alguma coisa. Exato. Como a gente tem recebido, né, nós todos da área clínica, adolescente, principalmente, que chega à terapia porque a mãe falou que ele pediu. Ele quer alguém para se entender. Eu recebi outro de uma mãe falando, menino, 11 anos, ela falando, ele pediu porque ele não está entendendo direito as emoções dele. Então, ele queria alguém para trabalhar melhor as emoções. Está tendo um incômodo, né? E nunca houve tanto uma demanda que não é a escola que mandou, não é pai que mandou. Não é... Ele pediu um terapeuta. Tem uma coisa, acho que tem disso, a gente vai falar. Tem também o fato da própria área de saúde mental ter virado uma imagem. Que é uma questão, né? Ou seja, esse garoto de 11 anos, ele diz de um incômodo dele, mas ele também pode dizer de um modismo. Porque, né? A nova moda é ter um diagnóstico. Vamos combinar. Essa é a nova moda. Né? Todo mundo precisa ter um grupo de identificação. E eu não estou falando que esses diagnósticos não existem, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eles também servem a isso hoje em dia. E a gente precisa olhar para isso. Né? Mas, enfim, isso é... Vou chegar lá. Nessa relação com a imagem, acho que tem algumas perguntas que são muito basais, a gente poderia desdobrar elas em muitas outras. Assim. Daria para ficar realmente muitas horas daí.
Mas tem algumas perguntas que são muito basais, que eu acho que é importante a gente ter elas nomeadas, pelo menos. Que é bom, tendo em vista que essa é a situação atual, e que a gente tem uma predominância, ou se não uma predominância, mas, enfim, que a comunicação por imagens passou a ser algo plenamente exercido por todos nós, e que todos nós temos o poder de fazer imagens e de receber imagens, algumas perguntas são fundamentais, principalmente pensando em infância e adolescência, mas para todo mundo. Que é, como fica o direito ao esquecimento de quem vive num mundo 100% registrado 100% do tempo? Então veja, existe uma coisa hoje em dia que é, você está sempre sob o perigo de alguém gravar aquilo que você fez. E isso vai ser visto como real. As crianças sabem disso, os adolescentes sabem disso. Isso vai ser visto como real. Por um lado, é interessante, porque você pode usar da sua foto para mandar o prato da Patagônia lá e falar, ó, como eu sou foda, tal, não sei o que lá, enfim. Você pode usar isso. Por outro lado, se você fizer uma cagada, e é importante que adolescentes e crianças possam fazer cagada, isso pode ficar registrado para sempre. Você nunca vai esquecer disso. Nunca mais. Tipo o filme 13 Reasons exato, Why, isso, né? Que daí exato. acabou, por isso daí a gente tem hoje muito problema. Então, eu vou chegar lá. Então, perceba, a gente está falando de uma geração que está sob o risco, e aí que está. Claro que em casos extremos isso de fato acontece. Né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma amiga minha que era virgem. O sonho dela era casar virgem. Ela vinha de uma família tradicional, assim, que queria que ela casasse virgem. Ela topou, enfim, questões dela, ter topado a loucura de casar virgem, mas ela resolveu fazer isso. Ela tinha o mesmo namorado durante 15 anos, sabe? Uma coisa assim, tipo, namorados da 7ª série e tal, beleza. Primeiro ano de faculdade de medicina da USP, teve a festa da medicina do Bosque lá, não sei o que lá. Essa parte é bom não entrar. Mas, sei lá. No YouTube tô falando. Ah, tá. Boa. Então, enfim. Acho que eu não vou continuar a história. Mas o fato é, isso em casos extremos acontece de fato, né? Então, tipo, da menina de fato ser gravada, do menino de fato ser gravado, né? E isso viralizar e a pessoa ficar marcada para sempre por aquilo, né? Mas veja, se isso não acontece, isso não deixa de ser um problema. Porque você vive sob a constante ameaça de isso vir a acontecer. Ou seja, não é porque isso não aconteceu com você que você, a cada passo que dá, não está pensando, será que eu estou dando o passo certo? Porque isso pode estar sendo registrado. Se for registrado, não é mais meu, é do real. Não é mais a minha versão da história que interessa. Né? Então, qual que é o impacto que isso tem na construção subjetiva de viver sobre esse risco de fixidez? Que é algo que não havia até muito pouco tempo. Você falando, a gente que é de escola, que passou muito tempo, você sabe, o aluno tem isso na mão. Né? Então, o próprio professor hoje, ele perdeu um pouco a liberdade de expressão numa sala de aula. Porque a qualquer momento ele é filmado, ele é fotografado, isso vai para o grupo da sala, que para no grupo dos pais e que já parou na comunidade. Então, a gente percebe assim que o próprio professor acaba sendo tolhido de algumas coisas. Né? Tem professor, claro, que extrapola, mas dentro do dia a dia tem sido muito complicado para o professor em sala de aula. E isso não é só com os adolescentes, não, até com os menores. Porque eles têm isso registrado no celular a qualquer momento, né? Perceba que assim... Complementando, né? A imagem ela acaba sendo uma ameaça. Mas perceba que ela é um paradoxo, né? Assim, isso não é uma resposta fácil de se dar. Porque por conta disso, muito abuso foi denunciado, muito, né? Então, assim, ela não é... Exatamente, ela é um paradoxo. Não é uma resposta fácil de você dar, entende? Não é simplesmente falar que... então vamos não ter a imagem, entende? Porque a imagem traz ganho social, né? Assim, até porque é isso, a imagem de alguma maneira ela fura um
social que a gente continua tendo que se haver, né? Porque é isso. É uma merda você achar que não tem ninguém fazendo a imagem, certo? Foi isso que a gente falou até agora, né? É um problema. Por outro lado, o fato de você achar que não tem ninguém faz com que não importe se é uma mulher ou um preto que está fazendo. Então a mulher e o preto começam a ter voz igual aos brancos, igual aos homens brancos. Por quê? Quem fez essa imagem? Uma imagem é uma imagem. Não é uma mina preta que está falando que ela está sendo abusada. É a imagem de um professor abusando a mina preta. Aí a gente vai ter que ouvir. Né? Então, assim, é um paradoxo. Não é simplesmente tira a imagem. Né? Mas é como é que a gente se relaciona com isso de uma maneira que não seja infantil. No fundo é isso. Infantil no pior sentido, no sentido de infants, daquele que não tem a linguagem ainda. Entende? É nesse lugar. Como se relacionar com isso também, que é a problemática que você está falando, porque é um sintoma que eu vejo que a gente tem, como que é viver o tempo todo nessa questão. Quadro de bilhões, de 8 a cada 10 pessoas ansiosas. Que é isso, é o tempo todo. E agora, o que vai acontecer? Exato. Né? E agora, então, isso... É porque, em última instância... Mas fala aí, acho que você queria falar. Porque o que eu vejo o problema é o seguinte, porque você passa só um recorte, né? Exato. Você não passa o contexto todo. Você pega um recorte e publica. Então, ali não é o real, quer dizer. Cada um dá a sua interpretação. Exatamente. Então, aí que é o perigo, na minha visão. Mas é isso mesmo que eu estou falando. É aí que mora o perigo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa sociedade... Porque, assim, não foi a imagem que adoeceu a nossa sociedade. A nossa sociedade já é doente. Ela já é completamente doente, certo? Então, tem algo da imagem que resolve uma doença anterior da nossa sociedade. Que é, por exemplo, você conseguir dar prova e voz para quem antes não era ouvido. Porque já que não tem ninguém por trás, e é assim que a gente interpreta, que é o risco, é o problema, mas esse problema traz uma solução para um outro problema, que são as denúncias de abuso, que explodiram. E se não tivesse porque, veja, essas denúncias sempre existiram. Elas só não eram levadas à frente, porque quem julga são homens brancos, que são os abusadores. Então, quando uma mina vai lá e o cara nunca vai julgar a favor, a não ser que a prova não venha dela. Vem de uma imagem. Aí vai ter que julgar. Entendeu? Então tem também, o que eu estou querendo dizer assim, tem um sintoma que essa imagem gera, que é também, claro, o uso para um outro sintoma ainda mais problemático e pior da nossa sociedade, mas que tem um uso, e esse uso é importante. Não se trata de se abster desse uso, até porque não dá para voltar para trás. Isso já foi. Ou seja, você pode até falar, não, mas eu só vou dar celular para o meu filho com 15 anos. Não importa. Porque ele já está numa sociedade em que todo mundo tem celular. É legal, é importante? Acho que sim, até acho que cognitivamente é mais importante, até do que do ponto de vista desse que eu estou falando, que é da constituição da subjetividade. Isso aí não adianta também, você fazer uma ilha na casa do caralho, que não... Isso não Até porque a escola hoje ela está no celular. Exato, é online. As aulas, tem aula online. Tem escola de milionário que precisa de iPad, né? Essas loucuras. E o portal, lição de casa, é tudo online. Então, hoje, eu conversei outro dia com uma orientadora de escola e ela me falou isso, que tem pais que têm abordado, que a escola acaba incentivando o aluno pequeno a ter um celular. Mas não tem mesmo, volta, o pai questiona, mas pensa, se ele também não trabalha com tudo isso e tal, o problema não é voltar, que não tem como não vai voltar. É como desenvolver estratégias para lidar. Como que a gente vai educá-los para lidar com isso? Como melhorar esse uso, né? Então. Estratégias para melhorar esse uso. Peraí, vamos andar senão já é isso. A gente vai ficar. Vamos andar um pouquinho e aí a gente. Senão não vai. Calma, a gente vai. Um monte de professor aqui. Então, essa é uma segunda pergunta. Então, como fica essa subjetividade que está permanentemente sob essa ameaça? Certo? De ter a fixidez da memória, ou seja, da fixidez da memória. E é muito louco, porque um dos sintomas principais das neuroses é a fixidez numa memória. Certo? E o que a gente está fazendo agora é, basicamente, memória fixa. Memória fixa, memória fixa. Guarda essa informação. A outra pergunta, que seria basal, porque é isso, dessas dá para, enfim, mas eu separei 4 que eu acho que são muito basais. Como é que faz barreira ao imaginário uma pessoa que tem o simbólico
atrofiado. Essa é mais complexa porque ela é mais lacaniana, mas é assim. O simbólico é o outro, certo? Eu aprendo a falar não com as minhas palavras. Eu aprendo a falar com as palavras que a minha mãe me dá, né? É como ela me conta que faz com que eu me conte. Eu não saio me contando. É a partir do que ela me conta que daí eu começo a repetir aquelas palavras. Então, o simbólico está no outro. E daí a falta inerente. Não tem como. Isso nunca vai fechar. Essa conta nunca vai fechar. Né? A imagem, como vista pela nossa sociedade, fecha essa conta. Pá, não tem simbólico. Ela é o real. Como é que eu... Alguém que é criado nesses termos, como é que eu começo a separar o que é real do que é imagem? Se não tem o outro para fazer borda. Entende? Como é que eu distingo o que é minha imaginação e o que é real se eu não tenho um terceiro para fazer a mediação, né? Que é aquele negócio, pô, o João está aqui. Se só eu estou vendo o João e ninguém mais está vendo, porra, isso é um delírio. Certo? Se o João está aqui e está todo mundo vendo o João, tá tudo certo. Também, pode ser, todo mundo delira. Mas assim, tá tudo certo. Né? Então, mas é o que acontece, por exemplo, com os regimes fascistas, que é o que tem muito a ver com isso. Né? Porque é isso, o cara inventa um inimigo e aí todo mundo começa a... Aí entra num lugar de alucinação coletiva e percebam que tem muito a ver com imagem. O nazismo, o bolsonarismo, é imagem. Fundamentalmente imagem. O discurso é imagem. Né? Tá muito colado uma coisa na outra. Então, o outro, ele serve como a minha medida de borda. Ele me dá borda. O outro me dá borda. Se eu estou abdicando do outro em prol da imagem do outro, que é justamente algo que não dá borda, porque cola no real, quais são as consequências que isso pode gerar? É uma pergunta. E aí, a quarta pergunta, talvez, que é... E que aí, essas três aqui, elas... Eu acredito que elas têm uma incidência muito basal na clínica infanto-juvenil. Essas três primeiras. Elas têm uma coisa muito urgente, eu acho. Não é nem basal. É uma coisa basal para todo mundo, mas para a clínica infanto-juvenil, me parece ser uma questão muito central. Assim. A última é mais na outra ponta que eu falei. Lembra que eu falei criança, adolescente e terceira idade? Ou melhor idade, né? Essa piada de mau gosto que inventaram, mas enfim. Como difere aquele cuja imagem sempre foi um documento, o que falta naquilo que é a prova da sua identidade? Calma. Repete. Então, é que essa é a formulação exata do negócio. Mas é o seguinte. O Brasil, a América Latina, então, são países pobres, certo? Mais do que pobres, eles são colonizados. Ter um documento de identidade, que é a sua foto, até muito pouco tempo atrás, era motivo de muito orgulho. Eu sou sujeito gente. O que faz o cara falar, eu sou sujeito gente? Até muito pouco tempo atrás. Era ele ter a carteira de identidade. Que é a foto do cara. A foto do cara é a comprovação para ele mesmo, que é invisibilizado pela sociedade, de que ele existe. Como é que você fala para ele, isso não é prova de que você existe? Então percebam que tem um twist desse problema que é muito complicado quando a gente está falando de terceira idade, porque tem uma outra relação com a imagem, que é que tem outros simbolismos relacionados a isso, e de países pobres. Porque uma coisa é você ter a introdução do celular, por exemplo, na França. Que todo mundo, antes de ter o celular, tinha uma máquina fotográfica. Entende? Tipo,
Na França, uma máquina fotográfica foi, de fato, um objeto banal, um objeto cotidiano. Todo mundo tinha uma porra de uma máquina fotográfica. Ou muito mais, né? Todo mundo, óbvio que nunca é, mas muito mais gente. Outra coisa é você chegar num país como o Brasil, como a Bolívia, não sei o que lá, que a máquina fotográfica sempre foi objeto de luxo, extremo luxo, e pegar um celular que tem máquina fotográfica e transformar ele num objeto ultra popular. Você não teve essa transição. Você já foi direto, você pulou direto para uma profusão de imagens insana. Entende como a coisa pode ficar muito mais violenta e tal? E não à toa, por exemplo, o Brasil, que é um país super pobre, é um dos países que mais tem celular. Né? E é um dos países menos conscientes com relação aos males que o celular faz. Né? A gente mesmo, né? Assim, que é uma coisa, inclusive, eu sempre brigo com as pessoas da minha família. Né? Essa necessidade de toda hora estar puxando o celular para tirar foto. Tá toda hora puxando o celular para tirar foto. E eu falo, gente, parece nada o que vocês estão fazendo, mas é uma cagada. Porque não só vocês estão produzindo um real que não há, e isso vai gerar uma frustração lá no final, como vocês não estão vivendo esse real para gerar essa imagem que não vale a pena. Mas não há qualquer possibilidade de consciência disso aqui. Porque não foi feita essa transição. Então aqui as coisas ficam mais violentas e mais complexas se a gente for para esse lugar. Então eu não vou entrar nisso, mas acho importante fazer essa ponderação. Existe uma questão específica que é isso diretamente relacionado ao contexto de países pobres, colonizados e a terceira idade. Vai, fala. Boba. Agora, há uns dias atrás, você me ligou. Ele ligou. Oi, Dudu, tudo bem? Não, eu demorei para atender. Não, Dudu, tô vendo por que não está saindo a tua imagem. Vó, eu liguei pelo telefone, não pelo... Eu liguei para minha avó e ela não entendeu que estava sem a imagem. Ela achou que estava com erro. Eu falei, não, é que eu liguei E eu procurando... sem vídeo. Exato, mas percebe? Isso está diretamente relacionado a isso que eu estou falando, que eu não vou entrar, porque é uma seara que vai abrir ainda mais e agora já vai estourar meu tempo. Mas é muita coisa, né, para pouco tempo. Mas eu juro que eu fiz um esforço de tentar resumir, assim, estou tentando. Então, dessas perguntas, a gente pode pensar uma espécie de sintomatologia clínica. Perguntas que podem ser feitas nesse lugar, da sintomatologia. E entender, daí o sintoma, como a psicanálise entende. Que não é algo para ser acabado, não é algo para ser controlado. Mas o sintoma é notícia de um saber. O sintoma dá notícia de um saber do sujeito sobre ele. Então, a quantidade gigantesca que tem hoje em dia de crianças e adolescentes que chegam na clínica embotados. Né? E aí você vai ter uma caralhada de diagnóstico para isso. Né? Tipo, aí cada um vai atrás do seu DCM para ser feliz. Mas não é possível fazer a pergunta do será que esse embotamento não é justamente uma recusa ao registro? Ou seja, se o cara está permanentemente sob o risco de registro, aonde que ele não é registrado? No quarto dele. Com a porta trancada. Jogando videogame. Ali ele não é registrado. Porque perceba, o outro não é mais só o outro. O outro é uma câmera. A mania, né? E aí também tem isso, né? Porque tem o embotamento e a mania, né? Pegar como... Então, a mania como uma tentativa desesperada de dar conta de uma falta que já não há. Ou seja, uma busca desesperada pela falta. Então, como você tem o preenchimento o tempo todo do real, isso não é humano. Isso assola. Você fica tipo... Né? Ansiedade e tal, não sei o que lá. A resposta é... Vou fazer de tudo. Sem nenhum foco. É isso. Vou mas você está fazendo isso não para dar conta. E esse é o erro. É achar que a pessoa está fazendo isso para dar conta. Ela está fazendo isso para errar. Ela está fazendo isso para gerar falta. Ela precisa da falta. Ela não tem falta em nenhuma instância da vida dela.
Será que não é possível pensar a mania como um sujeito dizendo, me deixa faltar? E aí é foda, porque daí entra um diagnóstico, por exemplo, falado, tá? Eu não tô, só para deixar claro, porque eu sei que tem uma questão com um diagnóstico, não sei o que lá. Eu não estou falando que não tem que haver o diagnóstico. Eu estou falando que tem que ser pensado como ele é comunicado ao paciente. Porque, às vezes, a iatrogenia da comunicação desse diagnóstico é infinitamente maior do que a solução que ele traz. Porque eu entendo que, às vezes, é um puta alívio, né? O cara, sei lá, é TDAH, como, né? Você sempre fala. Aí o cara, descobre que ele é TDAH e fala, puta, que bom, então eu não sou burro. Tal. Ok, existem casos que isso tem esse impacto. Por outro lado, existem muitos casos que o impacto é, então eu sou TDAH. E o cara se define a partir disso, faz o centro da subjetividade a partir disso. Usa isso como muleta, né? E aí- Eu falo. Então, mas não é que muleta é um termo, eu acho meio pesado, porque ele é meio pejorativo. Não é muleta. É porque, de fato, é o que ele tem. Não é que ele tá... Né? Porque muleta tem uma coisa que é meio usar como desculpa, né? Esse é o imaginário popular. Ele se constrói a partir disso, porque ele precisa de alguma identificação. Tem uma frase, não lembro de quem, nessas minhas postagens diárias de frase, que fala assim, tome muito cuidado com o que você vai tirar do sujeito, que talvez aquilo seja a base dele. Exato. Tem uma frase, eu não lembro quem, mas é mais ou menos isso. É. Não sei se eu já Cê- postei ou estou para postar. Que essas, não lembro, mas é bem isso. Tem que tomar cuidado. Tem que Você tomar vai tirar- cuidado. Se tira o sintoma, porque isso é um sintoma. Você tem um problema É ele o sério. alicerce. Né? E, principalmente, você corre o risco de, ao tratar o sintoma e não a causa, você paralisar o sujeito. Então, tudo bem, agora ele tá aí, ó, super funcional, trabalha, tal, tá medicado. Vai viver 70 anos infeliz. Porque a causa não foi resolvida. E aí, você não tem nenhum sintoma mais para trabalhar. Fudeu, né? Aí você meio assim, fechou o olho e tentou atravessar a Paulista correndo, entendeu? Aí vai ser muito complicado. Sim, mas o que você está falando, o importante é a causa. Você tem que ir. Então, você tem que ir na causa, Na mas o que eu tô causa. falando é que existe aí uma pressa, de novo, capitalista, de dar conta, de resolver o sintoma e não a causa. E ao resolver o sintoma, você apaga o caminho pelo qual você pode chegar na causa. E aí fica muito mais difícil. Você pega... Bem, quando chega, por exemplo, o paciente completamente medicado, você tem plena consciência de que vai demorar até ele conseguir livre associar e falar de fato, porque, muito embora a medicação às vezes seja muito necessária, a iatrogenia dessa medicação é justamente ela tamponar o sintoma, e daí fica muito mais difícil chegar na causa. Enfim, é uma... Fazendo propaganda daquilo que eu coloquei já, é o livro, que é um dos que eu estou lendo, que é a nação dopamina. E agora outro que é repicracia, que está aí. Então, acho que é bem isso. Não, de novo, também não que a medicação não seja importante. Não, ela Desde que Ela- eu conheça e saiba dos sintomas, das causas e esteja trabalhando com isso. E ela tem que, eu acho que principalmente, daí é uma coisa que, enfim, também não vou entrar aqui, porque senão... Mas ela tem que ser bem comunicada. Tem uma questão que é como você comunica isso ao sujeito. E essa comunicação, ela não pode ser psiquiátrica. Porque a comunicação psiquiátrica, ela visa justamente aplacar o sintoma, né? Qual que é a diferença do médico para o psicólogo? É que o médico, ele insere para resolver o problema. Ele não está interessado na causa, no histórico, ele vai lá resolver o problema. Né? E aí, claro, ele vai fazer o cálculo iatrogênico dele. Né? A saúde mental não está exatamente para resolver o problema necessariamente. Porque o problema da saúde mental não é exatamente resolver o sintoma, é resolver a causa. Né? Então, assim, para o médico, como você pegou a gripe, meu amigo, você está com gripe, toma isso aqui que passa. Não foda-se, entendeu? É a função dele, ele está lá para isso. Exato. É diferente da função da saúde mental. Teoricamente. Né? Não é isso que tem acontecido, mas teoricamente é diferente. Então, enfim, tem uma problemática aí. Mas vamos voltar só para a questão dos sintomas das imagens mesmo. Tem uma terceira, que, né, então, o embotamento, a mania, como essa busca pela falta, talvez tentar pensar por aí. E aí tem uma que é talvez a mais complicada, que é a paranoia generalizada, né, como consequência última do imperativo do imaginário sobre o real. Então, se você não consegue fazer a diferença se o João existe ou não, você está sempre se perguntando, mas será que ele existe? Será que ele está aqui? Será que ele existe? Será que ele está aqui? Será que isso é real? Porque não tem mais essa diferença. Paranoia. Paranoia generalizada.
Se é isso. Se você não tem, se a imagem não está ali, né, se revelando enquanto falta, enquanto objeto A, né, seria e esse objeto A está colado, ou seja, ele não cai. Paranoia. Né? De novo, bolsonarismo. Fácil de ver. Muito fácil de ver. Né? Radicalismos de maneira geral. Né? Fácil de ver. É um discurso por imagens. 100% por imagens. Colamento total. Foi. Máquinas de fake news, enfim. É isso. Por que tem isso? Porque é realmente muito efetivo. Muito fácil gerar paranoia. Quando você tem uma disseminação de imagens na escala que a gente tem hoje. Não é exclusividade do bolsonarismo isso, tá? Mas Radicalismo foi o maior exemplo que a gente teve no Brasil. Assim, de uma indústria nesse lugar muito bem armada e concentrada, organizada e bem feita. Em cima disso. Né? Só para, enfim, terminar, né, porque já estourei o tempo aqui, mas acho importante também não terminar nessa seara sem saída. Assim. Eu acho que tem algumas sugestões que são importantes. A primeira coisa seria a gente tentar fazer um giro na imagem. Né? Então, realmente, tentar trabalhar para quebrar com essa ideia da imagem como representação do real. A imagem como real. Né? E tentar trabalhar a imagem não como uma portadora de uma verdade, mas como um farrapo, como um rastro de verdade. A imagem tem algo de verdade. E é importante que tenha. E é assim, é da mídia dela. Mas ela não é a verdade. Ela é uma verdade. Ela é um farrapo, ela é um traço, ela é uma pista. Né? Então, conseguir fazer esse giro é uma coisa importante. Enfim, aí eu fiz toda uma... Eu vou pular aqui, porque aí tinha toda essa aproximação do que é a imagem em termos psicanalíticos. Daí objeto A e não sei o quê, e nanana. Eu vou dar uma pulada para dizer, acho que as duas últimas coisas. Então, acho que é importante a gente ter em mente que esse giro tem que ser feito na própria imagem, certo? E aí sim eu estou responsabilizando a todos nós como produtores de imagens. Então, criar imagens, partindo do pressuposto que você vai criar imagens que se denunciam como não reais. Entende? Bota um sticker. Escreve alguma coisa em cima da imagem. Qualquer coisa já é melhor do que simplesmente a imagem como prova que você esteve lá. Certo? É claro que existem maneiras refinadas, em última instância um artista consegue fazer isso com a imagem perfeitamente, certo? E muito bem, e aí esse caimento do real é incrível. Você pega um Almodóvar, por exemplo. O Almodóvar não é real, claramente. Ele é super estilizado. E tem impacto. É legal também. Né? Pode não ser um impacto reconfortante, isso sim. Pode não ser uma coisa... É isso. Não, passa a não ser uma dopamina. Mas, bom, talvez seja uma boa, né? Não ter mais tanta dopamina. A outra coisa seria, então, a gente tem uma necessidade de responsabilização no fazer da imagem. Mas esse giro também pode acontecer no nosso olhar. Então, entender que o olhar faz a imagem. A imagem não existe por si só. Então, ao olhar a imagem, se perguntar o que é que você está vendo. Não o que a imagem diz, mas o que é que você está vendo naquela imagem. Porque isso já coloca uma dimensão interpretativa na imagem. Né? Exato. Vamos tentar, ativar esse lado do simbólico. Né? Tem uma fala bonita aqui, que é rapidinha, que é: uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que soube desconcertar e depois renovar a nossa linguagem e, portanto, o nosso pensamento. Então, a imagem, ela tem esse potencial. Porque também só o simbólico, o imperativo do simbólico, ele é um problema também. Certo? Ele empedra, ele é facilmente manipulável por quem está no poder. Né? Então, essa coisa do, o cara fala bem português. Né? Tipo, isso não quer dizer que ele se comunica bem, em nenhuma instância. Certo? Isso só quer dizer que ele teve condição de sentar a bunda e ficar estudando matemática enquanto o outro humano estava vendendo bala no sinal.
Agora, o mano que vende bala no sinal deve se comunicar muito melhor do que esse mano que ficou sentado o tempo todo, porque ele vende bala, mano. É difícil vender bala no sinal. Entende? Então, o simbólico também pode ser manipulado enquanto estrutura de poder. Tudo isso aqui pode ser. Então, a imagem é interessante, no sentido que ela pode irromper para renovar a linguagem, mas não para se afastar dela. Botar a imagem em relação com o simbólico, e não em oposição ao simbólico. E aí eu fiz, assim, 4 apontamentos que eu fiquei pensando e que eu considero que são fundamentais, assim. Que é algo para pensar, tentar botar em prática, enfim, não sei o que vocês acham disso ou não. Mas primeiro, a primeira coisa seria, a gente precisa de uma política urgente de educação para mídias e imagens em todas as escolas. Todas as escolas. Concordo. Tipo, isso tem que ser alfabetização. Entende? Tipo, se o cara aprende a falar português para viver no Brasil, ele tem que ter educação para mídia e imagem para viver nesse mundo. Senão, cara, é isso. Ele tá na roça. Não tem jeito. Ele tá lutando uma arma que se luta de metralhadora com estilingue. Não tem a menor... Enfim. Esses cursos de formação de mídia e imagem, eles devem também ser para a terceira idade. Eles devem também ser para pessoas idosas. Com outro plano pedagógico, com uma outra parada. Mas isso a gente tem que conseguir acessar a população mais velha. Porque ela é muita gente hoje em dia. Isso, até porque ela cresceu muito e até porque para ela se sentir, estar inserida, né? Eu acho que é importante isso demais. Agora perceba que é um problema capitalista isso, né? Porque são justamente as duas pontas não produtivas. Né? Então ninguém está muito interessado. Ninguém está muito interessado em investir nessas pontas justamente porque elas são as que não produzem capital. E uma delas, inclusive, é melhor que não se invista porque é isso, né? Quanto menos o cara entende, mais mão de obra barata ele vira. Então, isso aí está posto e é um pepino. Mas por isso que tem que ser uma questão de política pública. Ou seja, nenhuma escola vai simplesmente falar, nossa, que legal, vou aqui ensinar seu filho a falar para você não tirar foto no Instagram. Isso não vai acontecer, é o pai que paga, certo? Então, não vai rolar. Tem que ser uma política pública. A gente precisa cada vez mais de uma reflexão séria das consequências, possibilidades e impactos do profissional da saúde ser substituído pela sua imagem nos atendimentos online. Isso é uma coisa que foi feita na pandemia por necessidade. Faz sentido. Eu não tenho uma opinião formada. Eu não acho que impede. Eu atendo online. E eu acho que é super possível fazer online. Eu não estou falando que é impossível. Mas é preocupante que não haja uma reflexão séria sobre isso. Como se fosse simplesmente pegar uma técnica que foi desenvolvida para ser presencial e simplesmente jogar ela para online, como se não houvesse qualquer tipo de impacto ou mudança ao fazer isso. Isso está errado. Precisa ter um comprometimento real dos grupos de pesquisa e dos clínicos de pensarem isso, não como um dado do tipo, não, tá tudo bem, agora online, que bom que eu não preciso sair de casa, mas como realmente algo que impacta na transferência. Acho que é um pouco o que a Paula falou, né? Se está ao vivo com o paciente, você percebe muito mais coisas do que estando online. Né? Tem muitas coisas, porque não é só isso, porque você está vendo do seu ponto de vista, mas o que é para o paciente falar por uma imagem? Estar na frente de uma câmera se o problema do moleque é justamente que ele está sendo gravado o tempo todo. Né? O consultório, teoricamente, parte do pressuposto que nada do que é falado no consultório pode ser levado para fora. Como é que você garante isso? Com uma câmera ligada. Gravando, Entende? Tipo, você não tem como garantir isso. Então, não é. Tem várias questões aí que precisam ser levadas a sério e serem, no mínimo, nomeadas. Elas não podem simplesmente não existir. Tipo, tá, isso aqui não. Não. Não é só uma mudancinha. Isso. E aí, uma última coisa que, enfim, talvez mais assim. Que é uma democratização que não seja apenas dos aparelhos produtores de imagem, mas também dos olhos e olhares, através de uma formação que permita acúmulo de capital simbólico para interpretar de maneira complexa imagens simples através da reeducação do olhar. Porque o que acontece? A gente tem uma formação que não privilegia isso. Certo? Então é o que você falou, puta, mas eu vou ver um Picasso, nossa, para interpretar aquilo, é foda. Sei lá. Que isso é mais
mais folclore do que verdade, assim, no sentido de que é mais discurso de quem quer deter o poder da interpretação do quadro. Entende? Né? Qualquer pessoa pode sentar lá, ver e falar o que quer do quadro. Isso já é interpretar o quadro. Essas imagens artísticas, elas impõem isso. Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O problema são as imagens simples. É o joinha. Essa precisa de formação do seu olhar. Essa sim, precisa de capital simbólico acumulado para você bater o olho naquela imagem e falar, ah, mas olha só, né? É o famoso, né, a máxima lá do Cidadão Kane. Olha, o cara tá gravando a personagem sempre de baixo para cima. É o vilão. Vai ser sempre o vilão. Né? Como é que eu sei disso? Eu estudei isso. Eu tenho capital simbólico para bater o olho e falar, não. Tanto que a Laura fala, né? Ver filme comigo clássico é um saco, porque dá 10 minutos do filme eu já sei tudo que vai acontecer. Porque existe uma gramática nisso. O domínio dessa gramática é fundamental não para interpretar filme, quadro, mas para interpretar... Não, a troca de imagem, que não é a vida. Tá vendo? É isso que eu falo. O bagulho tá, mano, a quantidade de ato falho por segundo quando a gente fala de imagem é insana. Entendeu? É isso, é a imagem artificial, é a vida. Não é. Né? Isso diz do quanto está sendo. Esse é meu ponto. Né? E, bom, acho que era esses os apontamentos finais assim que eu queria colocar. A gente acabou falando no meio, mas não sei se vocês quiserem perguntar. Então. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Não? Então, Eduardo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Valeu. Parabéns pela fala, pela pesquisa. Valeu. Esperamos tê-lo novamente aqui para discorrer, porque pelo que a gente viu, tem muita coisa para discutir, para falar. Outra vez de imagem. Não, eu queria agradecer, enfim, reforçar de novo que é uma pesquisa muito inicial. A minha intenção não foi jogar verdades aqui, falar, olha isso aqui e tal. É realmente assim, são mais questões e paradoxos que eu vou me colocando. Claro que alguns, inevitavelmente, eu tenho minha opinião e acaba um pouco, talvez, transparecendo em alguma coisa ou outra, mas acho que é importante fazer essa ressalta. Assim, é uma coisa muito incipiente e que está muito aberta, assim, sabe? Então, é mais para a gente poder pensar e nomear essa questão das imagens e não ter tido isso como... Não normatizar isso, sabe? Acho que tem que olhar para isso como um dado, de fato, que existe e que tem consequências. Com cuidado, né? Muito obrigada. Obrigado, gente.